não é que o borderline precisa de limites. O borderline não precisa de limites. Na verdade, ele precisa desesperadamente de limites. A verdade que ninguém quer ouvir sobre impor limites a alguém com transtorno de personalidade borderline. Você ama o suficiente para dizer não? Ou você está tão focado em ser aceito que se esqueceu de ser pai, de ser mãe? Impor limites é a forma de amor mais profunda que existe. E sim, vai doer, mas também vai curar. Você já não sabe mais o que fazer para dizer não sem brigas. Você já desistiu até de tomar essa atitude de impor limites ao seu filho ou sua filha borderline. Você já se anulou. Você já desistiu. Você já procurou ajuda, mas não adiantou. O que eu estou fazendo de errado? Porque ele não me respeita. Porque tudo é motivo de briga. Eu me sinto pisando em ovos. Tenho a sensação de estar na posição invertida. Eu sendo a filha aqui. Eu sendo controlado nessa relação. Se você é pai ou mãe de borderline, eu acredito que essa seja a situação mais desafiadora de um relacionamento com um borderline, principalmente quando ele é seu filho. Fica até o final desse vídeo, que a gente vai conversar sobre isso e eu vou te dar algumas dicas de como você pode colocar limites no seu filho ou filha borderline. Você ama o seu filho. Disso, ninguém duvida. Mas será que ele sabe? Será que, no fundo, você tem medo dele? Hoje, a gente vai falar sobre esse tabu. A dificuldade de colocar limites no seu filho ou filha borderline. Por que é tão difícil? Por que parece impossível? Por que você se sente sem direção? Você não sabe exatamente como e quando fazer. Agora, se eu te dissesse que falta de limites também é abandono emocional, será que isso te incentivaria a se posicionar melhor nessa relação? E se você entendesse o que um borderline sente quando o limite é imposto, será que você ia se motivar a colocar limites de uma forma mais assertiva e com uma linguagem não violenta? Vem comigo aprender como fazer isso para que seu relacionamento com o seu filho ou sua filha borderline seja saudável e equilibrado. Eu sei que muitos pais se sentem em um campo minado. Uma palavra pode ser um gatilho. Explosões de raiva. Caos instaurado. Simplesmente por querer impor a sua autoridade de pai e de mãe dentro da sua própria casa. Isso ocorre porque qualquer limite o borderline pode interpretar como rejeição. Eu sei que vem o medo. E se eu falar não e ele se machucar? E se ele achar que eu o odeio? E se ele me agredir, me ofender? E se ele me odiar para sempre? Mas vamos ser honestos? Esse é um medo legítimo, mas é ele em que está ditando essa relação. E quando o medo manda, o amor se cala. A grande confusão está em impor limites é interpretado como rejeição para muitos borderlines, muito por conta da baixa tolerância à frustração. Mas, de fato, colocar limite não é rejeitar, não é abandonar. Mas na mente do borderline, um simples não pode ser interpretado e sentido como uma facada. Contraditório, mas é exatamente por isso que o limite precisa existir. Porque sem limites, essa criança ou esse jovem
fica perdido nele mesmo, muito mais confuso, sem direcionamento. Botar borda no border. Botar contorno. Porque sem isso ele vai ficar sem direção, sem ação. E adivinha só, quem no final vai pagar o preço por não ter colocado o limite? Você, mãe e pai. E ele também, seu filho, que você quer proteger muitas vezes de um gatilho, de um estresse, de um confronto, de um momento de conflito. Muitas vezes, essa proteção pode se transformar em consequências muito maiores. E, às vezes, irreversíveis. Limites estabelecem no borderline contorno. E é exatamente o limite que ajuda a um borderline construir a sua identidade, que é fragmentada. Eles precisam ter consciência de que você, pai e mãe, aguentam a dor deles e que você não desaba diante do sofrimento que eles sentem. Impor limites seria dizer eu te amo o suficiente para te frustrar. É dizer eu estou aqui, mesmo que neste momento você me odeie. É dizer eu sou o seu porto seguro e não a sua muleta emocional. Mas para isso, pai e mãe, você também precisa de suporte. Ou seja, a terapia para vocês também é super recomendada. Para um border, a imposição de limites não é vista como proteção. E isso vocês precisam compreender, que vai haver um confrontamento. Que eles, o border, interpreta a imposição de limites como rejeição. Os pensamentos mais comuns vêm: você me odeia, você não me ama mais, você está me deixando, eu não sou o suficiente, eu faço tudo errado, eu não valho nada, não presto. E diante desses pensamentos do border, e não diretamente diante de sua fala ou de sua imposição de limites, vêm as reações. E as reações mais comuns são raiva explosiva. Eu te odeio. Ameaças de abandono ou até de autolesão. Comportamentos impulsivos, arremessar coisa, quebrar coisas, espatifar celulares na parede. E até as tentativas de manipulação inconscientes para restabelecer esse vínculo. Mas atenção, isso não é maldade e nem chantagem. Isso é real, é dor real. É apenas uma pessoa tentando sobreviver à ameaça de ser abandonada. E o que ajuda nesses casos? Limites devem ser impostos de forma constante, de forma clara e com uma linguagem carregada de afeto. Ou seja, uma linguagem assertiva e não violenta. Ser firme, mas ter empatia. Enfatizar: eu te amo, eu estou aqui, eu não vou te deixar, eu não estou desistindo de você, mas isso eu não posso permitir. Valide os sentimentos do seu filho, filha borderline. Mas seja firme. Mantenha a sua palavra e o seu compromisso. Não ceda. Por que um border reage tão intensamente quando um limite lhe é imposto? Porque, primeiramente, vem o medo do abandono. E esse medo, muitas vezes, é imaginário. Mas ele, por ser imaginário, não significa que ele não sente como se real fosse. Também acarreta a sensação de rejeição constante, de inadequação, como se ele fosse um peso, um fardo. Abala fortemente a sua autoimagem, que já é bastante frágil e instável. E claro, o borderline tem uma baixa tolerância à frustração.
inclusive. Treinamento de habilidades em baixa tolerância à frustração é super recomendado. E existem técnicas muito práticas para esse desenvolvimento e melhor adaptação a esses momentos onde a frustração ocorre. Porque eu sei que a preocupação de vocês não é dentro de casa, e sim o mundo que os espera lá fora. Nem sempre as pessoas vão ceder às vontades do seu filho. Como hoje você tem medo de se impor e acaba cedendo. Mas lá fora, na vida real, nem sempre vai acontecer dessa forma. É preciso trabalhar isso desde cedo, exatamente para protegê-los do mundão lá fora, que não vai ter o amor que você tem por eles. Eu sei que essa é a maior preocupação de vocês, pais e mães. Preparar o seu filho para a vida, para o mundo. Mas como fazê-lo sem impor limites? O melhor preparo para o seu filho borderline ou filha borderline enfrentar o mundão lá fora é exatamente impor os limites hoje, dentro de casa. Mas, para isso, você também precisa aprender algumas técnicas e ter um suporte emocional e psicológico para encarar as primeiras dificuldades. É muito mais difícil começar agora a impor limites se antes eles não haviam sido impostos do que trabalhar essa frustração que o borderline tem com relação aos nãos da vida quando ele já está ambientado aos limites impostos. Por isso, é preciso começar desde já. Não espere amanhã, nem semana que vem. Comece hoje. E se você quer adquirir habilidades para fazer isso de uma forma segura, venha conversar comigo. Mande uma mensagem para o número do WhatsApp fixado na primeira mensagem aqui nos comentários. O grupo se encontra toda quarta-feira online, das 20 às 22 horas, com palestras, depoimentos e técnicas práticas para você incluir no seu dia a dia. Você vai conquistando essa serenidade ao impor limites diariamente para o seu borderline querido. As inscrições estão abertas e terminam amanhã, dia 22 de julho. A primeira palestra desse ciclo será no dia 23 de julho, às 20 horas. Nós vamos exatamente estar trabalhando esse ponto. Como impor limites ao seu filho, à sua filha borderline. Se junte a nós. Venha fazer parte desse grupo. Rede de apoio a pais, mães, familiares e afins de borderline. O sistema emocional do borderline é hipersensível a sinais de afastamento e de rejeição. Ele não consegue distinguir entre o limite e o fim de um vínculo. O ego do border é tão fragilizado que qualquer frustração narcísica provoca uma dor emocional intensa, quase que insuportável. E é exatamente por isso que a reação costuma ser intensa e desproporcional muitas vezes. Raiva, um mecanismo de defesa contra a sua própria dor. Suplicação, manipulação emocional, como uma tentativa inconsciente de restaurar esse vínculo que ele acha que foi rompido. Dissociação, desconexão com a realidade, condutas autodestrutivas, motivadas pela impulsividade, como uma expressão da sua angústia. É muito importante impor o limite com constância, previsibilidade, empatia e afeto. Demonstrar claramente que o vínculo emocional se mantém, embora você diga não para algumas atitudes e comportamentos. E com o tempo e a prática e ajuda
terapêutica para ambos, para o borderline e para os cuidadores, isso vai sendo reestabelecido, estruturado. Diante da imposição de algum limite, o borderline tem... Quando o limite é imposto, o sistema límbico entra em ação com alerta máximo, porque ele sente como se o vínculo que ele tem com você estivesse sendo ameaçado. O limite, que deveria representar segurança, é interpretado como uma ruptura. A questão da autoimagem também impacta fortemente nesse momento de imposição de limites. Por ter uma autoimagem frágil e flutuante, os borders acabam se sentindo confusos com o que são, com o que sentem e com o que querem. E o limite pode ser sentido como um ataque à identidade do borderline. E isso é interpretado como se você estivesse dizendo para ele: você está errado, você é inadequado, você precisa mudar para ser aceito. E essa vivência reforça sentimentos crônicos como vergonha, inadequação, culpa. E essa vivência reforça sentimentos como vergonha, inadequação, desespero, abandono e culpa. E quando essa dor é ativada, a reação não é racional. O borderline responde com uma intensidade emocional desproporcional, porque ele está tentando lidar com uma dor que muitas vezes ele nem consegue nomear. A conclusão disso tudo não é que o borderline precisa de limites. O borderline não precisa de limites. Na verdade, ele precisa desesperadamente de limites, porque são os limites que o regulam e o estruturam. E de limites de forma firme, clara, explicado com clareza e não com punição. Reforçado com um vínculo e não com afastamento. Não é o seu filho que está rejeitando o limite. Ele sente que o limite que está o rejeitando. A ideia de limite no transtorno de personalidade borderline é uma das mais desafiadoras, exatamente porque toca no ponto mais sensível de alguém que tem o transtorno de personalidade borderline: o medo do abandono e a rejeição. Se esse tema te tocou, deixe aqui embaixo um comentário. Curte, compartilha e se inscreva no meu canal. Caso você queira aprender algumas técnicas interessantes para impor limites ao seu filho ou filha borderline, faça parte do nosso grupo para familiares e afins de borderline. As informações você encontra fixada aqui na primeira mensagem, logo abaixo desse vídeo. E caso se interesse, assista esses outros vídeos aqui também. Podem ser de grande ajuda. Obrigado por assistir e até o próximo.